Paz de Jesus Cristo para todos, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem gerado no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai compartilhar com vocês aquilo que Ele já tem depositado sobre a minha vida. E é muito especial para mim estar aqui. Eu trago um abraço da nossa igreja lá em Maricá, da minha esposa Natália, que não pôde estar aqui com a gente, que ela estava cuidando das crianças, senão ia ficar uma rotina bem puxada. Domingo é corrido para pastor, de noite a gente vai estar junto lá na igreja também. Então eu estou aqui na igreja que eu amo, que eu faço parte também, e a gente está caminhando junto nessa jornada daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Hoje eu queria falar, a gente está começando essa série de mensagens, A Gosto de Deus, e Deus colocou uma palavra no meu coração. Ele tem falado muito comigo sobre a importância de nós desfrutarmos a presença de Deus. E quando a gente abre a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, você pode abrir comigo, lá em Gênesis capítulo 3, nós percebemos que toda a palavra de Deus é um caminho de Deus nos convidando a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, amém? A Bíblia não se trata, o Evangelho de Cristo Jesus não se trata de uma religião vazia, cheia de regras, cheia de conceitos e dogmas humanos. O Evangelho se trata de um relacionamento entre o homem e o seu Criador. E a gente precisa entender que esse é o princípio. Nossa missão como igreja é levar você a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Porque eu creio que existe mais de Deus para a nossa vida. Você crê nisso junto comigo, amém? Não importa em que nível você está na sua caminhada, na sua jornada de fé. Não importa se você se converteu ontem no culto, sei lá, dos jovens que possa ter tido aqui, ou na semana passada, ou se você já está a vida inteira na igreja local. Eu quero te dizer que há mais de Deus liberado sobre a sua vida. Há mais de Deus reservado para você. E eu quero te convidar a ir além. Que esse novo tempo que o bispo declarou profeticamente sobre a sua vida seja um tempo de renovo na sua caminhada espiritual. Seja um tempo de crescimento, seja um tempo de maturidade, seja um tempo de colocar o Senhor como uma prioridade na sua vida. E quando a gente chega em Gênesis capítulo 3, eu quero ler o versículo 8 e 9. A Bíblia fala o seguinte: quem achou diz achei. Quem não achou fala me espera. Todos acharam, amém? Gênesis 3:8, a Bíblia fala o seguinte: então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos orar. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã. Que nós possamos sair daqui mais apaixonados por Ti. Nós possamos sair daqui com o coração rendido, entregue, buscando o Senhor, que uma verdadeira devoção sendo gerada no nosso coração, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos manter os nossos olhos fixos em Ti, o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a nossa oração. O Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, você pode dizer amém? Amém. Eu acho muito interessante esse texto, porque toda a Bíblia é a história de Deus buscando se relacionar com o homem. Quando Deus cria o homem e a mulher, o desejo de Deus sempre foi fazer de nós alvo do seu amor. E a Bíblia nos ensina que diariamente o Senhor chegava ali para ter intimidade, para conversar com o homem. Acontece que o primeiro pecado que a Bíblia nos apresenta, e é isso que a gente está vendo aqui no contexto de Gênesis 3, eu não creio que foi a desobediência, mas sim a incredulidade. E é exatamente isso que o inferno faz com a gente até os dias de hoje. Quando Deus diz algo a nosso respeito, quando Deus libera uma palavra sobre nós, tudo que o inferno quer fazer é trazer dúvida ao nosso coração. Será que aquilo que Deus disse é de fato o melhor para a sua vida? Será que de fato o que Deus falou a seu respeito vai se cumprir na sua família, na sua casa, no seu futuro, nos seus sonhos? Será que tudo aquilo que Deus diz a respeito de você é verdade? E foi exatamente isso que a serpente, o inferno através da serpente, fez com Adão e Eva. Deus havia dado uma ordem, colocou o homem no jardim, deu tudo o que ele precisava, ampla provisão, um lugar de descanso, um lugar de deleite, e declarou o seguinte: somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore vocês não devem comer. Então em Gênesis 3 aparece a serpente, e ela começa a trazer dúvida ao coração do homem. Será que foi isso mesmo que Deus disse?
Será que se você comer, realmente você vai morrer? Eu acho que não é bem assim, não. Eu tenho certeza que se vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. E é interessante a gente pensar porque eles já eram semelhantes a Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que perigo quando a gente não sabe que a gente é quem Deus diz que a gente é. Nessa manhã eu quero que o Senhor possa restaurar a nossa identidade, para que a gente possa ter convicção do chamado de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que há duas perguntas que nós, como igreja, precisamos responder e ter elas bem claras no nosso coração. Certeza a respeito da resposta dessas perguntas. Primeiro é quem Deus é. Eu preciso saber quem Deus é. Quem a palavra de Deus me revela o caráter desse Pai de amor que eu sirvo, que eu amo, que cuida de mim. Eu preciso saber quem Deus é. E em segundo lugar, eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Se eu não souber responder essas duas perguntas, eu sou facilmente enganado. Eu vivo como um homem de ânimo dobre, agitado, confuso, de um lado para o outro, sem caminhar em direção aos planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não consigo concluir aquilo que Deus começou em mim. Mas a verdade é que desde o início, a vontade de Deus é se relacionar com o homem. E quando o pecado entra no mundo, a Bíblia diz que o homem, então, ele se esconde. Deus continua caminhando em direção ao homem, Deus continua fazendo aquilo que ele sempre fez, desejando se relacionar com o homem, mas no versículo 10 nós vemos que o homem, ele se escondeu. Quando Deus pergunta: onde estás? Adão responde o seguinte: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, me escondi. Até hoje a humanidade está se escondendo da verdade, da presença, da palavra de Deus revelada a nós. E o Senhor continua dizendo: ei, eu os amo, eu paguei um preço, eu comecei uma história de reconciliação, de redenção. Para quê? Para que eu pudesse restaurar aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Eu quero me relacionar contigo, amém? Esse é Deus falando conosco, a sua igreja. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo. E lá no versículo 15, a palavra começa a apontar para a solução. Uma palavra profética apontando para a obra que Jesus Cristo viria a realizar em favor da nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira palavra profética messiânica, apontando para a obra que Jesus Cristo iria realizar num caminho de restauração daquilo que havia se perdido. Então tudo que a gente começa a ver a partir de então é o caminho de Deus criando uma jornada de restauração, para que esse caminho que foi rompido, essa ligação que foi destruída por conta do pecado, ela pudesse ser restabelecida, ela pudesse ser restaurada. É assim que Deus então faz uma aliança com Noé. Posteriormente ele faz uma aliança com Abraão, preparando um povo para receber o Messias, e através desse povo o Messias veio ao mundo para trazer libertação e concluir a obra de redenção da humanidade. Então Deus começa esse plano de restauração, e é interessante a gente perceber que ao longo de toda essa jornada, Deus vai levantando homens e mulheres que trazem princípios e ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E eu quero me ater a um personagem que a antiga aliança nos apresenta, que é Davi. Davi era um cara extraordinário. Por quê? Porque Davi era um homem na antiga aliança, mas que tinha uma mentalidade da nova. Ele amava a presença de Deus acima de tudo. Davi era alguém que valorizava a presença de Deus acima de qualquer circunstância. Davi não era perfeito. E é interessante a gente olhar para a vida de Davi, porque dá esperança para nós, amém? Eu não sou perfeito, você também não, mas Davi também não era, e ainda assim Deus o chama de um homem segundo o meu coração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi amava se relacionar com Deus. A primeira coisa que Davi faz, quando ele assume o governo, a promessa de Deus se cumpre na vida de Davi. Ele foi ungido por Samuel, vários anos se passam, ele vence Golias, é perseguido por Saul, passa um tempo no deserto, começa a governar em Hebrom, e um dia ele assume todo Israel, e a primeira ação de Davi qual é? Manda trazer de volta a Arca da Aliança. E qual é o significado da arca? A arca representa
a presença de Deus. A arca é um símbolo da presença de Deus. Davi amava a presença de Deus. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece o erro que ele havia cometido, buscando uma mulher que não era dele. A Bíblia diz que imediatamente, ele escreve até um salmo. A Bíblia diz que Davi, ele olha e ele fala o seguinte, nesse salmo, se eu não me engano, eu esqueci o número do salmo, mas ele fala o seguinte: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Senhor, que o teu Espírito não se retire da minha vida. Davi já era famoso, Davi já era rico, poderoso. Davi tinha tudo que os homens buscam na face da terra. Ele podia ter falado: Senhor, que eu não venha perder a minha reputação, que eu não venha perder a riqueza que eu conquistei, que eu não venha perder a fama que eu consegui, que eu não venha perder o poder que eu já tenho. Davi não se preocupou com nada disso. Davi disse, a única sentença, aquilo que queimava no coração de Davi era: Senhor, que eu não perca a tua presença, que eu não perca o Senhor dentro de mim, que a sua verdade continue sendo viva no meu coração. E eu creio que nós, como igreja, precisamos restaurar esse coração de Davi. Um coração que ama a presença de Deus acima de qualquer coisa. E é interessante a gente entender que Deus, ele traz alguns fundamentos, ele apresenta algumas circunstâncias de como nós devemos fazer determinadas coisas, de alguns padrões que a gente precisa seguir. Por exemplo, quando ele mostra para Moisés como o tabernáculo deveria ser formado. E existem algumas coisas na nossa vida, alguns organismos, organizações que Deus fundamentou, que precisam ser construídas segundo o padrão de Deus. Porque se elas não forem construídas segundo o padrão de Deus, não vai funcionar. Da mesma forma que elas são extremamente poderosas, elas se tornam inversamente perigosas. Tudo aquilo que é extremamente poderoso no reino dos céus, se não for construído com base nos padrões de Deus, com base nos fundamentos de Deus, se torna perigoso na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo: a família é algo que Deus criou, amém? Deus disse: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus começa ali um fundamento, a construção de uma família. Deus traz o modelo de uma família segundo o padrão dos céus. Só que se eu não cumpro o modelo de Deus, o que acontece? A família se torna um lugar perigoso. E esse é o problema da nossa sociedade hoje, porque o homem quer construir uma família segundo os seus padrões, segundo a sua vontade, segundo as suas ideias, segundo a sua visão de mundo. Não vai dar certo. E a família, que deveria ser então um lugar de formação do indivíduo, de cuidado, de ampla aceitação, de correção, um lugar de preparação para o envio de um ser humano extraordinário, que tem algo a contribuir nesse mundo, se torna então um lugar extremamente perigoso, onde as pessoas se ferem, são machucadas, onde a gente olha para um ambiente familiar doentio e a gente vê jovens declarando: eu não quero ter uma família assim. Se isso é ter família, eu não quero me casar. E o grande problema não está na família, o grande problema está no fato de que nós não estamos querendo ouvir a Deus para construir a nossa família. O grande desafio é que nós queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade, mas há um padrão estabelecido por Deus. Se eu quero viver uma família que reflete a glória de Deus, eu preciso ouvir o que Deus diz a respeito de família. Qual o papel do pai, qual o papel da mãe, qual o papel do marido, da esposa, dos filhos. A Bíblia deixou tudo claro para nós. Há um padrão, há um modelo que precisa ser seguido. Goste você ou não, aceite você ou não, o inferno quer trazer dúvida. Será que é assim mesmo? Será que é dessa forma? Será que funciona? Deixa eu te dizer, funciona, irmão. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Deus precisa de pessoas que tenham um coração rendido, que amem a presença dEle acima de tudo. E quando isso é uma realidade para nós, a gente se concentra em fazer o que está nas nossas mãos, e Ele faz o que a gente não pode fazer. Essa é a grande realidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você quer viver um mês extraordinário, um novo tempo? Se concentre naquilo que te cabe. Você não pode mudar o coração de ninguém.
Você não pode mudar o coração do seu filho, o coração do seu marido, da sua esposa, mas você pode buscar Deus e confiar que Ele pode fazer aquilo que você não pode. Para de querer mudar as circunstâncias na força do seu braço, aprenda a confiar e depender de Deus, porque Ele vai fazer aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode sonhar, pensar ou imaginar, porque esse é o Deus que nós servimos. Comece a declarar sobre os seus filhos, sobre a sua família, palavras que são palavras do próprio Deus, não a realidade que você está vendo. Mas de forma profética, comece a declarar a realidade que você enxerga no mundo espiritual. Seu filho hoje está te dando trabalho, começa a declarar, ali vai um homem de Deus, um profeta nessa geração. Famílias serão restauradas através do que Deus vai fazer na vida dele. Mas eu não estou vendo, mas eu não preciso ver, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Então para de declarar a sua realidade, começa a declarar a realidade dos céus sobre a sua vida. Porque a nossa família precisa ser construída sobre o fundamento dos céus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu vejo, é o que Deus tem a dizer. Eu me concentro em quê? Na presença. Eu me concentro na realidade de quem Deus é. A igreja é um organismo que foi criado por Deus. E se eu quero viver igreja, se eu quero ser igreja, segundo os padrões de Deus, de forma saudável, eu preciso entender o que Deus fala sobre a igreja. Igreja não sou eu, igreja somos nós, amém? Igreja não é esse prédio, igreja é o povo de Deus espalhado sobre essa terra. Eu e você juntos, cumprindo o nosso propósito, nós somos a igreja de Deus. Deus tem uma aliança conosco, amém? E se eu quero viver a realidade do que Deus tem para nós como igreja, eu preciso ouvir o que Deus fala sobre esse assunto. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto, é o que Deus tem a dizer que precisa valer na nossa vida. Essa precisa ser uma realidade. Tudo aquilo que é extremamente poderoso, se for construído com base nos princípios e nos valores de Deus, se torna inversamente perigoso quando a gente começa a tentar fazer do nosso jeito. Então que a gente possa abrir mão do nosso orgulho, dos nossos achismos, da nossa vontade, que a gente possa se render em humildade e submissão à vontade de Deus e falar, Senhor, o que eu não sei fazer, Pai, faz na minha vida. O que precisa ser mudado, muda, Pai. Mas eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher segundo o seu coração, que confia, que está rendido, está entregue, que descansa na certeza de que a minha vida está nas mãos de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Porque lá em Hebreus capítulo 9, você pode abrir comigo, a palavra fala sobre um tabernáculo que foi construído segundo os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, que não podia ser feito segundo a vontade, o gosto pessoal de Moisés, não. Deus deu a medida exata, Deus disse onde cada elemento deveria ser colocado, Deus deu o tamanho, Deus deu a cor, Deus disse qual era o material que ele deveria ser feito. E tudo que Moisés precisava fazer com os homens que foram cheios do Espírito Santo para realizar essa obra era obedecer a uma direção que Deus havia dado. A gente tem que parar de tentar fazer as coisas para Deus, a gente precisa aprender a cooperar com o que Deus está fazendo. Funciona mais leve, irmão. Funciona mais fácil. O que você faz, você precisa sustentar. O que Deus faz, Ele sustenta, amém? E eu quero te dizer que Deus continua trabalhando e fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. A gente só precisa discernir o que Ele está fazendo e dizer, ei, Senhor, como eu posso cooperar? Eu quero desfrutar do privilégio. Porque servir a Deus é um privilégio. Ser parte do que Deus está fazendo é um privilégio. E Deus nos deu esse privilégio. Ele falou, tem lugar à mesa para você. Senta aqui e desfruta do que eu estou realizando. E Deus hoje Ele está dizendo para a gente, está falando, eu estou fazendo uma coisa nova. Por acaso vocês não estão percebendo? Eu estou fazendo algo extraordinário. Por acaso vocês não estão vendo? Tem um lugar que é teu, irmão. E você não pode abrir mão dessa realidade. E lá em Hebreus capítulo 9, o autor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5. Todos acharam, amém?
A Bíblia diz assim: ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estava um candelabro, a mesa e os pães da proposição. E aí esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, e que tinha o altar de ouro no incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora, pormenorizadamente. Então o Senhor deu as instruções, e eu quero focar um pouco no elemento da arca da aliança, porque a arca simboliza a presença de Deus. A Bíblia diz que ela foi colocada no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote anualmente aparecia naquele lugar para oferecer sacrifícios no propiciatório. Sacrifícios por perdão do seu pecado, pelo pecado do povo. Tinha toda uma série de rituais que precisava ser feito. E Hebreus mostra para a gente que Jesus é o sumo sacerdote de uma nova aliança. É interessante que dentro dessa arca da aliança, 3 elementos foram guardados ali por ordem do próprio Deus. E o primeiro que eu quero falar com vocês a respeito é das tábuas da lei. As tábuas da lei, elas foram guardadas dentro da arca da aliança. E quando a gente começa a entender essa realidade, a gente percebe que isso aponta para o que Jesus quer fazer na nossa vida ainda hoje. Há benefícios de quando a presença de Deus se manifesta, que estão liberados sobre nós ainda hoje, amém? E o primeiro é a compreensão clara de que nós temos uma aliança com Deus. Não mais essa aliança da lei, baseada em regras, em mandamentos, mas uma aliança baseada em superiores promessas. Uma aliança da graça, firmada no sangue, na obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um capítulo antes, Hebreus capítulo 8, versículo 7, a Bíblia diz para a gente o seguinte, Hebreus capítulo 8, versículo 7, a palavra fala assim: pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. E no versículo 10 diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a maldade dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. A Bíblia diz que nessa nova aliança nós temos intimidade com Deus. Eu não preciso mais de alguém me dizendo: faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça do outro jeito. Não, porque eu conheço a Deus. Eu tenho intimidade com Ele. Eu faço aquilo que agrada a Deus. Eu quero fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Porque eu tenho prazer na presença de Deus. Porque eu tenho prazer na comunhão com Deus. E eu entendo que a principal cláusula dessa nova aliança é a verdade de que nós fomos plenamente perdoados. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Deus não se lembra mais. Não importa de onde você vem, importa para onde Deus está te levando a partir do momento em que você aceitou e recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não fez isso, hoje é o dia de virar essa chave. Hoje é o dia de abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero receber essa nova vida. Eu quero aprender a viver essa espiritualidade leve, genuína, desse relacionamento maravilhoso que o Senhor disponibilizou a nós. Está disponível para a igreja, amém? Está disponível para quem nasceu de novo. Está disponível para quem aceitou e recebeu, pela fé, a obra completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há mais condenação sobre a nossa vida. O primeiro elemento que a gente vê como um benefício da presença de Deus sendo uma realidade em nós, é a certeza de que nós temos uma aliança com Deus. De que Ele não nos deixará, Ele jamais nos abandonará. Nós não estamos sozinhos na jornada da vida, amém? Eu posso descansar e ter a certeza de que o Espírito Santo pode me dar direção, pode me mostrar o caminho, pode me apontar as decisões que eu preciso tomar da minha vida.
Eu só preciso aprender a ouvir a voz dele e reconhecer quem é ele que está falando. Não sei se você conhece a voz de alguém que é importante para você. Eu sei certinho quando é a minha esposa me chamando. E sei se ela está brava ou se eu fiz alguma coisa que é legal. Eu tenho convicção, irmão. Tem hora que ela fala, é um Júnior muito especial. Ninguém aqui chama igual. E eu sei exatamente se eu devo me esconder ou se eu posso me aproximar naquele momento. Porque eu tenho intimidade com ela. Eu durmo com ela, eu acordo com ela. A gente está junto há 11 anos, a gente tem 2 filhos juntos nessa jornada. A gente se tornou uma só carne, irmão. A gente precisa ter esse nível de relacionamento e intimidade com Deus. A ponto dele falar, você sabe que é ele falando. Você sabe que é ele que está te apontando o caminho. Está dizendo, vai por aí, não faz isso não. Você não precisa do conselho do pastor em muitos momentos. Você sabe, cara, tem gente que procura a gente no gabinete, é para tentar confirmar alguma coisa errada que ela quer fazer, sabe? Está tentando achar alguém para validar o que ela já decidiu no coração dela. Deus está falando, não é por aí, cara, não faz isso. Ela sabe. Você sabe no seu coração quando você está fazendo algo errado. Uma criança sabe quando ela está fazendo algo errado. Meu filho de 3 anos, quando ele está fazendo algo errado, se eu entro na sala, ele olha assustado, eu sei exatamente que ele estava fazendo uma besteira. Até o cachorrinho sabe quando está fazendo algo errado. Você pega ele desprevenido, ele já sabe que ele não devia estar fazendo aquilo. Não venha me enganar dizendo que você não sabia. Lá no íntimo, você sabe, porque Deus te aponta. O problema é que a gente é teimoso às vezes. Mas quando a presença de Deus se torna uma realidade viva na nossa caminhada, quando a presença de Deus se torna uma realidade viva dentro de nós, irmãos, a gente começa a querer agradar a Deus. A gente quer viver em santidade, não é porque há um julgo, um peso de que eu tenho que fazer algo. É porque eu amo honrar e alegrar o coração do meu Deus. É porque eu amo viver em santidade para Ele. Eu sei que isso é o melhor de Deus para a minha vida. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você quer viver em santidade? Seja cheio do Espírito Santo. Esse é um benefício da presença de Deus na nossa vida. Segundo lugar, o segundo elemento que a gente vê que foi guardado dentro da Arca da Aliança é a vara de Arão que tinha brotado. Que história é essa? Lá no livro de Números, capítulo 17, nós vemos uma rebelião no meio do povo de Israel. Alguns homens se levantam para contestar a autoridade do sacerdócio levítico, que havia sido liberado por Deus sobre a vida de Arão. E eles começam a dizer, por quê? Quem é Arão? Por que não eu? Por que tem que ser Arão? Vamos fazer diferente. Então eles começam a colocar Moisés meio que contra a parede. E Deus dá uma direção, Deus fala o seguinte, faz então do seguinte modo. Pega varas e coloca essas varas diante de pedras que vão representar cada uma das tribos. Na tribo de Levi você escreve o nome de Arão. Amanhã você volta e aquela vara que tiver brotado, tiver florescido, é a vara de quem eu estou confirmando a aliança com essa pessoa. Moisés então fez exatamente como Deus havia ordenado. E no dia seguinte, a vara com o nome de Arão, ela havia brotado. Era Deus dizendo para todo o povo, eu escolhi Arão. Eu chamei Arão para ser sacerdote. Eu chamei Arão para cumprir um propósito nesse tempo. Deixa eu te dizer algo, o inferno, a todo momento, ele tenta dizer que você não é o que Deus diz que você é. Ele tenta te jogar em direção à lama do que foi o seu passado um dia. Ele fica te apontando, te julgando, te enchendo de condenações, dizendo para você, não tem como, esquece. Na sua vida não. Talvez na vida do irmão que está do seu lado, mas você não. Só que essa não é a verdade de Deus para você. Deus nessa manhã Ele quer restaurar a sua identidade, para que você entenda que você foi chamado nessa nova aliança para ser rei e sacerdote. Há uma autoridade dos céus liberada sobre a sua vida. É isso que o reinado fala lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5.
de que nós recebemos esse reinado, essa autoridade de Deus para expulsar demônios, serpentes, escorpiões, para que todo principado e potestade fossem colocados debaixo dos nossos pés, não na autoridade do nosso nome, não porque nós somos perfeitos, mas porque Deus confiou a nós o seu nome, que é um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará, toda enfermidade será lançada fora, na autoridade que há no nome de Jesus. Há uma luta sendo travada na nossa mente. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, porque esse é o seu culto racional. Não tomem a forma do mundo pensar, não se conformem com esse mundo, mas antes sejam transformados pela renovação da vossa mente, e assim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma luta sendo travada. Eu nasci de novo, eu fui salvo, aleluia, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, amém? Agora eu preciso de um processo de santificação, um processo de um renovar contínuo na minha mente, para que eu possa aprender a pensar como Deus pensa. Eu preciso saber que Jesus, ele fez uma obra que curou a minha vida por completo, no meu espírito, com o novo nascimento, na minha alma, com o processo de renovação da minha mente, e no meu corpo, com a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Pela fé eu recebo aquilo que Cristo já liberou para a minha vida, de graça. Eu tenho acesso àquilo que já é uma realidade no mundo espiritual e já foi dado ao povo de Deus pela graça dele. Então eu não posso continuar acreditando nessas mentiras. Eu sou sacerdote de Deus. Eu fui chamado para oferecer um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é um coração sincero, quebrantado, contrito diante dele. Um coração disposto a ser transformado, um coração rendido à presença dele. Quando isso se torna uma realidade, irmãos, a nossa vida é transformada por completo. E por fim, o último elemento que nós vemos no texto de Hebreus capítulo 9, que ficou guardado dentro da Arca da Aliança, que para nós é um simbolismo da realidade da presença de Deus viva no nosso interior, é o pote de ouro contendo o maná. O que era o maná? O maná era o pão que Deus liberou do céu para alimentar o povo durante a jornada no deserto. O maná significa a provisão de Deus para a vida do seu povo. O Senhor é aquele que provê, amém? Deus proverá para si o cordeiro, foi a lição que ele deu para Abraão. O que você está precisando hoje na sua vida? Deus é a sua provisão. Você está precisando de paz? Deus provê a sua paz. Está precisando de alegria? Deus provê a sua alegria. Está precisando de grana? Deus provê a sua vida financeira. Deus é a sua provisão. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Só que a gente está correndo, tentando conquistar as coisas, e o reino fica em segundo plano. A verdade é que a nossa vida, de quem nasceu de novo, a vida daquele que nasceu de novo, a vida do justo, ela se faz a partir da sua fé. Eu não tenho o meu trabalho, as minhas finanças, a minha família e a minha fé. Não é isso, não é assim que funciona. Eu tenho a minha fé, e a partir da minha fé, eu construo a minha família, eu construo a minha vida financeira, eu construo os meus relacionamentos, eu sigo o trabalho que Deus tem para a minha vida. A minha vida se faz a partir da fé que eu tenho. Não me peça para tirar a fé dessa equação, porque sem fé não sou eu. Ela está atrelada à minha identidade em Cristo. Essa é a realidade de quem nós somos, é o estilo de vida daquele que foi justificado por Deus. O maná também, é interessante que Jesus ele fala o seguinte, lá em João capítulo 6, depois dele multiplicar os pães e os peixes, a parte do povo começa a questionar Jesus e uma multidão retorna para ouvir Jesus e para ver mais milagres. Então Jesus ele muda o discurso.
Ele não mais faz um milagre, mas ele traz uma palavra dura. E ele fala o seguinte: se vocês não comerem do meu pão, da minha carne, vocês não vão experimentar o reino dos céus. E aí ele começa a trazer uma palavra, o discurso é duro, muitas pessoas vão embora. E naquele momento ele aponta dizendo que aquele maná que sustentou o povo durante o deserto, ele é esse maná. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: a mesma instrução que eu dei para o povo ao longo da jornada no deserto, eu quero dar para a sua vida hoje. A porção de Jesus, do pão que você recebe hoje, não pode guardar para amanhã. A porção que você recebe hoje é para hoje, amém? O que você recebeu na semana passada foi para a semana passada. Há 5 anos atrás foi para 5 anos atrás. O que você está recebendo hoje não vai te sustentar daqui a 5 anos. Por quê? Senão vira pão frio, pão bolorento. Não é agradável comer um pão duro do dia seguinte. A gente precisa valorizar essa presença diariamente. Quem traz o fogo ao altar do sacerdote é o próprio Deus. No Antigo Testamento a gente vê alguns homens tentando oferecer um fogo estranho. Eles querem criar um altar próprio e colocar o fogo deles, e a Bíblia diz que eles foram consumidos. Porque não pode ser oferecido fogo estranho no altar. O fogo quem gera é o próprio Deus, irmão. Quem traz o fogo ao altar do nosso coração é o próprio Deus, no dia em que você nasceu de novo, amém? E o nosso papel como sacerdote dessa nova aliança é manter esse fogo aceso. Todo dia, de forma constante e intensa, eu tiro as cinzas e coloco lenha nova. Eu tiro a cinza e coloco lenha nova. A palavra de Deus nos ensina que o sacerdote fazia isso pelo menos 2 vezes por dia. A gente precisa manter essa constância na nossa vida espiritual. Você é sacerdote de uma nova aliança, é povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para viver as realidades celestiais nesse tempo. Então vamos montar uma arca nos moldes da Bíblia e vamos colocar ela aqui em cima, para que a presença de Deus seja uma realidade nesse lugar. Bobagem. Porque Jesus pagou um preço para fazer algo completamente novo. O que a sombra daquela arca apontava é para a realidade do que nós somos hoje, irmãos. Você é a arca de Deus, a presença de Deus repousa em você. A partir da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você recebeu uma nova natureza e você passou a ser morada de Deus. O Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo de Deus. Se você precisa na sua vida de direção, de sabedoria, se você precisa na sua vida de provisão, saiba que você precisa colocar os seus olhos no lugar certo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós não vamos desfalecer. Assim como lá no início, em Gênesis, Deus continua caminhando na direção do homem, declarando: onde estás? Onde estás? Onde é que vocês estão? E muitos de nós estamos escondidos. Senhor, eu estou com vergonha, eu fiz isso errado, quando eu acertar essa parte da minha vida eu volto. Tem muita gente trabalhando para Deus, mas está longe de Deus. Trabalhar na obra não significa ter intimidade com o dono da obra. Deus não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos. Deixa Deus nessa manhã revelar o coração dEle para você. Deus está fazendo algo extraordinário. Ele conta contigo nessa missão, amém? Será que você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Que o nosso coração possa ser alinhado ao coração de Deus, para que a gente possa viver essa realidade viva dentro de nós. João capítulo 15, me vê agora esse texto, eu adoro esse capítulo da Bíblia. Ele fala sobre a videira e os ramos. E lá no versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver aonde? Na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não
permanecerdes em mim. Ele continua: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Amém? Agora, sem mim, nada podeis fazer. Que o nosso coração possa voltar para aquilo que realmente importa. Amém? Será que você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração? Eu quero te encorajar a fazer nesse mês de agosto um voto com Deus. Um voto de buscar o Senhor como uma prioridade na sua vida. Algo simples, cara. Quando você acordar, que ele seja o seu primeiro pensamento. Que ele seja o último antes de dormir, amém? Faz esse exercício. Não estou te pedindo para passar horas orando, lendo a Bíblia. Estou te pedindo algo muito simples. Ao invés de ir para a cama, ficar vendo um monte de notícia, vendo o WhatsApp, um monte de informação, lê a Bíblia e vai dormir. Quando você acordar, em vez de acordar agitado na correria, se arrumando, gasta um tempinho orando. Lê um versículo da Bíblia. Ai, irmãos, mantenha a chama acesa no altar do teu coração. Eu quero declarar que você não vai ser a mesma pessoa no final desse mês. Eu tenho certeza. Coisas simples mudam realidades poderosas na nossa vida. Será que você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala o coração da tua igreja, nos leva a esse lugar onde nada mais importa senão a tua presença. Nós possamos estar alinhados, conectados contigo, ouvindo a tua voz, e que essa verdade nunca se perca na nossa vida. Que a correria da vida, os problemas que surgem não venham roubar a semente da tua palavra no nosso coração. Nós possamos ter essa convicção de que, independente das circunstâncias, tudo o que eu preciso está em ti. Toda a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Eu descanso e confio na certeza de que o Senhor tem cuidado de mim. Por isso eu quero desfrutar da tua presença. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ouvir o Senhor trazendo paz, renovo, alegria ao meu coração. Em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.